Gente, que loucura! 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 Pensa comigo, você está andando na rua e de repente encontra alguém que parece uma pessoa normal, conversa com você, gesticula, sorri, mas na verdade é um robô. Não é coisa de filme de ficção científica, não. Isso já é uma realidade e está acontecendo agora, em 2025. Estamos falando dos robôs humanoides, máquinas incríveis que não só têm a aparência de seres humanos, mas também pensam e aprendem usando uma inteligência artificial super avançada. É uma verdadeira revolução tecnológica que está batendo na nossa porta, e a gente precisa entender como essa mágica toda acontece. É de cair o queixo, pessoal. A ideia por trás desses robôs é criar uma máquina que possa interagir com o nosso mundo da forma mais natural possível. Para isso, não basta só parecer uma pessoa, tem que agir como uma. É aí que a inteligência artificial, a famosa IA, entra com tudo. Ela funciona como o cérebro do robô, permitindo que ele entenda o que a gente fala, reconheça nossas emoções e até responda de um jeito que faz a gente acreditar que está conversando com alguém de verdade. É uma combinação impressionante de engenharia mecânica, eletrônica e programação de ponta, tudo junto para dar vida a essas criações fantásticas. Imagine um robô que pode te ajudar em casa, trabalhar em um hospital cuidando de pacientes, ou até mesmo ser um companheiro para pessoas que se sentem sozinhas. As possibilidades são infinitas. Essa tecnologia não está sendo desenvolvida só por diversão. Ela tem o potencial de transformar completamente a nossa sociedade, o nosso trabalho e a forma como a gente vive. Por isso, é tão importante a gente ficar por dentro, entender como funciona e pensar sobre o impacto que isso vai ter no nosso futuro. É uma conversa que envolve todo mundo, e o Caldeirão está aqui para te deixar por dentro de tudo. O que mais me impressiona é o nível de realismo que esses robôs já alcançaram. Antigamente a gente pensava em robôs como aquelas caixas de metal andando de forma desengonçada, tipo nos desenhos animados. Mas hoje, a coisa mudou de figura. Eles têm pele de silicone que imita a nossa, olhos com câmeras que enxergam o mundo em alta definição e movimentos tão fluidos que podem nos enganar. É o seguinte, a tecnologia está avançando numa velocidade absurda, e o que parecia impossível ontem, hoje já faz parte do nosso dia a dia. Vamos mergulhar juntos nesse universo e descobrir os segredos por trás dessas máquinas incríveis. Olha que legal, gente! Para um robô andar e se mover como nós, ele precisa de um corpo, certo? E a construção desse corpo é uma obra de arte da engenharia. Tudo começa com um esqueleto, mas em vez de ossos, ele é feito de metais leves e super resistentes, como alumínio e titânio. Esse esqueleto precisa ter juntas, assim como as nossas nos joelhos, cotovelos, ombros, pescoço. Cada uma dessas juntas é uma peça complexa, pensada para permitir que o robô dobre os braços, vire a cabeça e caminhe de um jeito natural, sem parecer um boneco duro. É um trabalho minucioso para imitar a perfeição do corpo humano. Mas um esqueleto sozinho não se move, né? Ele precisa de músculos. No caso dos robôs, os músculos são pequenos motores elétricos, chamados de servomotores. Existem dezenas, às vezes centenas, desses motorzinhos espalhados por todo o corpo do robô. Um para cada movimento específico. Um motorzinho mexe um dedo, outro dobra o cotovelo, outro gira o pulso. Todos eles são controlados com uma precisão absurda por um computador central, que seria o cérebro do robô. É esse sistema que permite que o humanoide faça um gesto delicado com a mão ou dê um passo firme e equilibrado. E não para por aí. Para o robô saber onde está e como se mover sem cair ou bater nas coisas, ele é recheado de sensores. É como o nosso senso de equilíbrio e tato. Nos pés, por exemplo, existem sensores de pressão que dizem ao robô se ele está pisando em um chão plano, inclinado ou irregular. Isso ajuda a inteligência artificial a ajustar a força de cada passo para não perder o equilíbrio. Nas mãos,
Sensores de toque e força permitem que ele pegue um objeto frágil, como um copo de vidro, sem quebrar, ou um objeto pesado com a firmeza necessária. É tecnologia pura. Todo esse conjunto de esqueleto, motores e sensores precisa trabalhar em perfeita harmonia. É uma orquestra de componentes elétricos e mecânicos regida pela inteligência artificial. Cada fio, cada parafuso, cada sensor é planejado para que o resultado final seja um movimento fluido e convincente. Quando a gente vê um desses robôs andando, acenando ou pegando algo, não imagina a complexidade que existe por baixo daquela pele de silicone. É um trabalho de formiguinha de uma equipe gigante de engenheiros e cientistas para criar algo que se pareça e se mova como a gente. É sensacional. Agora vamos falar de uma das partes mais incríveis e, confesso, um pouco assustadoras: o rosto do robô. De que adianta ter um corpo perfeito se o rosto não expressa nada? Para criar um rosto realista, os engenheiros usam uma máscara de um material especial chamado Frubber, que é uma espécie de borracha flexível que imita a pele humana. Essa máscara é esticada sobre uma estrutura mecânica complexa, cheia de pequenos motores escondidos por baixo. Cada motorzinho desses é responsável por puxar um ponto específico do rosto, criando as expressões que a gente conhece. É uma loucura. Pensa só, para o robô sorrir. Vários desses pequenos motores trabalham juntos para puxar os cantos da boca e levantar as bochechas. Para fazer uma cara de surpresa, outros motores levantam as sobrancelhas e abrem a boca. Tudo isso é calibrado milimetricamente. Os engenheiros passam meses estudando a anatomia do rosto humano e programando cada combinação de movimentos para que as expressões não pareçam falsas ou robóticas. É um trabalho artístico e técnico ao mesmo tempo, para dar alma e personalidade à máquina. É o detalhe que faz toda a diferença na hora da interação. E os olhos, gente? Os olhos são as janelas da alma. E nos robôs, são as janelas para o mundo. Dentro de cada olho existe uma câmera de altíssima resolução que permite ao robô enxergar tudo ao seu redor. Mas não é só isso. A IA usa essas câmeras para reconhecer rostos, identificar objetos e até mesmo para ler as nossas expressões faciais. O robô consegue olhar para você e saber se você está feliz, triste ou bravo. Essa capacidade de ler o ambiente e as pessoas é fundamental para que a conversa e a interação sejam muito mais naturais e humanas. O grande desafio é fazer com que tudo isso funcione de forma sincronizada. A expressão do rosto precisa combinar com o que o robô está falando e com o tom da sua voz. Se a IA decide que a resposta deve ser alegre, ela não só gera uma frase feliz, mas também envia comandos para os motores do rosto criarem um sorriso e para os olhos brilharem de um jeito amigável. É essa fusão de tecnologia que cria a ilusão de que estamos diante de uma criatura consciente e com sentimentos. É de arrepiar pensar no nível de detalhe e sofisticação que já alcançamos. O futuro realmente chegou. Beleza, o corpo está montado, o rosto é expressivo, mas o que faz o robô pensar? É aqui que entra a estrela do show, a inteligência artificial. Pensa na IA como um cérebro digital gigante, conectado à internet e a um banco de dados com uma quantidade de informação que a gente nem consegue imaginar. Quando você faz uma pergunta para o robô, tipo, qual é a previsão do tempo para amanhã? O sistema de som capta sua voz, transforma em texto e envia para essa grande mente. A IA, então, processa a pergunta, busca a resposta mais precisa e a devolve em segundos. Mas a parte mais maluca não é só responder perguntas. A IA desses robôs é treinada para entender o contexto e a intenção por trás das nossas palavras. Se você fala em um tom de brincadeira, ela pode responder com uma piada. Se percebe que você está triste, pela sua voz e expressão facial, ela pode adaptar a resposta para ser mais empática e cuidadosa. Esse é o grande salto. Não é mais uma máquina que só responde sim ou não. É um sistema que aprende,
interpreta emoções e tenta se comunicar como uma pessoa de verdade, tornando a conversa muito mais rica e significativa. Para que essa mágica aconteça, a IA passa por um treinamento intenso. Ela é alimentada com milhões de exemplos de conversas, textos, livros, artigos e vídeos. É como se ela fizesse uma faculdade intensiva sobre a humanidade. Com base em todo esse conhecimento, ela aprende padrões de linguagem, gírias, jeitos de falar e até mesmo nuances culturais. É um processo de aprendizado contínuo. Quanto mais o robô interage com as pessoas, mais dados ele coleta e mais inteligente e natural ele se torna. Cada conversa é uma nova aula para ele. Além de falar, a IA é quem comanda o corpo todo. Ela recebe as informações dos sensores dos pés para calcular o equilíbrio a cada passo. Ela usa as câmeras dos olhos para desviar de um obstáculo no caminho. Ela analisa os dados dos sensores da mão para aplicar a força exata ao pegar um ovo. É um cérebro multitarefa que está, a todo momento, processando um volume gigantesco de informações para garantir que o robô se mova, fale e interaja de forma segura e eficiente. É a inteligência que dá vida e propósito a todo aquele conjunto de metal e fios. E aí você me pergunta, Luciano, mas isso vai demorar para chegar até a gente? Que nada! A produção desses robôs já está acontecendo em massa, gente. Grandes empresas de tecnologia estão montando fábricas que parecem saídas de um filme, com linhas de produção capazes de construir centenas desses humanoides por mês. O processo está cada vez mais rápido e barato. Antes de saírem da fábrica, cada robô passa por uma bateria de testes rigorosos para garantir que tudo está funcionando perfeitamente, desde o caminhar até a capacidade de manter uma conversa coerente por horas. O treinamento de cada robô também pode ser específico. Por exemplo, um robô destinado a trabalhar em um hotel como recepcionista recebe um treinamento focado em atendimento ao cliente, reservas e informações turísticas. Já um robô que vai auxiliar idosos é treinado para ter mais paciência, lembrar de horários de remédios e até para identificar sinais de emergência. Essa capacidade de especialização é o que torna essa tecnologia tão versátil e poderosa, pronta para ser aplicada em diversas áreas da nossa vida. É a tecnologia servindo as pessoas de um jeito que nunca vimos antes. Claro que, com uma tecnologia tão poderosa, surgem questões importantes. Como fica o mercado de trabalho e a nossa privacidade, já que esses robôs estarão sempre ouvindo e vendo tudo? São debates éticos e sociais que precisamos ter, como sociedade, para garantir que essa revolução seja usada para o bem, para incluir pessoas e para resolver problemas reais. Não podemos ter medo da tecnologia, mas temos que ser responsáveis e inteligentes na forma como a usamos. É uma conversa que está só começando e que todos nós fazemos parte. No final das contas, a criação de um robô humanoide é a prova do que somos capazes quando unimos diferentes áreas do conhecimento: a mecânica, a eletrônica, a ciência da computação, a psicologia e até a arte. É a fusão de tudo isso que está dando vida a essas máquinas fantásticas. O que a gente está vendo hoje é só o começo de uma nova era, a era da robótica inteligente. E eu fico muito animado em poder acompanhar e compartilhar essa jornada com vocês. Fiquem ligados, porque o futuro, gente, já não é mais como era antigamente. Ele está aqui, agora, andando e falando entre nós. Que loucura!